vivo. Amém. E nós vamos louvá-lo nesta manhã com muita alegria. Eu peço ao resto do meu grupo que venha. Bora, vamos louvar ao Senhor. Por vezes, algumas das coisas que acontecem na nossa vida perturbam, alteram a nossa agenda, os nossos afazeres, o nosso tempo. Enfim, só surgem para atrapalhar os nossos planeamentos.
Mas, sabem, quando a nossa vida depende de Deus, ela então está sob o seu controle, e quando passamos por momentos assim, é porque Deus está a planear algo ainda melhor. No princípio, parecemos desorientados, mas logo percebemos o grande plano de Deus para a nossa vida. Deus é assim, Ele vê mais além do que nós e tem sempre algo superior para nós. Ainda bem que os seus planos e pensamentos são maiores que os nossos. Por isso, não se estresses e saboreia a mensagem desta peça de teatro. Os magos desorientados. Olá, senhores viajantes. Como posso ajudá-los? Saudações, meu amigo. O meu nome é Azarias e este é o meu companheiro Josias. Nós viemos do Oriente para encontrar o recém-nascido, o rei dos judeus. Olha, impressionante. Mas isso nos parece um palácio real? Desculpe, mas o meu amigo não soube explicar muito bem. Então, nós temos viajado muito longe, no Oriente, sabe? Para achar o rei dos judeus. Mas alguém não conhece muito a astronomia e seguimos uma estrela de um jeito, digamos, errado. E diga-se de passagem que chegamos um pouco atrasados. O meu mapa estava de pernas para cima, ok? Eu peço desculpas pela 1000ª vez. Mas de qualquer modo aqui estamos. Bem, isso eu posso ver. Então vocês ali que estavam com os senhores que trouxeram mirra, ouro e incenso? Sim, é claro, pelas ofrendas que diz, eram os nossos companheiros. Pelo visto, eles chegaram primeiro. Então, onde é que está a criança? Espera um momento, você chama mesmo. Eu? Lembra daquele bebê que nasceu na nossa manjedoura? Sim, é claro. Esses rapazes estão aqui para vê-los e entregar presentes.
podemos vê-lo? Então, mas qual é a graça? Nós estamos no lugar errado. Não, até estão no lugar certo, mas estão um pouquinho atrasados. Atrasados? Isso eu não duvido, mas quão atrasados nós estamos? Espera lá, deixa-me fazer os cálculos. $33. O quê? Pois é. Eu estou mesmo a ver que este zero faz-nos perder a noção do tempo. Mas sabem, quando aquele menino nasceu, eu tinha 2 anos. E o meu pai era hospedeiro, assim como eu e os meus amigos. Calma, aquela família, entretanto, foi vir para Nazaré, logo depois do nascimento daquele menino. E eu soube que ele agora tornou-se um grande homem. E pelos vistos, é muito conhecido na terra dele. Mas, qual é que era o nome dele mesmo? Jesus! Jesus, é esse mesmo. Olha, muito obrigado pelas informações. Mas eu, meu amigo, nós precisamos ter uma conversinha privada, ok? Ok, quando a situação, tu fizeste mandar 33 anos no deserto, ok? Eu prometi à minha família que eu ia estar lá em um mês. Sabes a diferença de 33 anos para um mês? Vá lá, eu só matar-me. Josias, acalma, por favor, eu já disse que eu sinto muito. Acalma-te. Eu perdi os meus melhores anos a fritar no deserto, por tua casa. E agora tu queres que eu me acalme? Por favor, se tu achas que eu vou fazer mais alguma aventura contigo, o sol frita-te a cabeça. Calma, Josias. É assim que é a vida. Agora, por favor, pensa um bocadinho. Os israelitas demoraram 40 anos até encontrar a terra prometida. Nós já chegámos até aqui. O que nós temos de fazer é encontrar Jesus e lhe dar os nossos presentes. Ok, eu sou obrigado a admitir. Tens razão. Vá, fala lá com eles. Vá. Por mim, tudo bem. Desculpe, mas qual é o caminho para Nazaré? O caminho para Nazaré, deixa-me ver se eu me lembro, que eu andei lá já há uns 10 anos atrás. Calma. Estão a ver aquela estrada? Aquela estrada? Por isso é que vocês perdem sempre. Vocês não sabem seguir mapas, não sabem seguir caminhos. Ali. Ali? Ali. Ali. Aqui. Ok, Estão a ver essa estrada? Sim, É só estou a ver. seguir sempre a direita. É impossível vocês errarem. Mas já sei. Vocês não se errarem muito. Vocês vão errar, sabem seguir mapas, sabem seguir caminhos. Quanto tempo é que dura essa viagem? A última vez que eu fui, a viagem tinha demorado 3 dias. Mas para você, só Deus sabe. Oh, Josias, este é o caminho certo. É claro que é o caminho certo. Ao contrário de ti, eu sei seguir indicações, ok? Não nos vamos perder outra vez. Bem, como é que é? Rua de Pilatos, terceira casa à esquerda, procurar por uma mulher chamada Maria. Aqui estamos. Queres abri-la ou bater à porta ou bato eu à porta? Não sei. Não, vamos à sorte. Vamos à sorte. Ok, bates tu agora. Qualquer dia deste tenho que fazer a parte. Fogo. Nem está tão mal assim. Dá-me com isto. Salom! Paz, senhores, como é que poderei ajudar? Olá, o meu nome é Azarias e este é o meu companheiro Josias. Prazer. Nós viemos do Oriente para encontrar o seu filho. Oh, lamento imenso, mas o meu filho não está cá. Era só o que nos faltava. Nos últimos 3 anos, Jesus não tem andado muito por casa. Ele tem viajado por todo o país para espalhar as boas novas do reino dos céus a toda a gente. Fogo, e por onde é que ele anda agora? Olha, se eu não estou em erro, neste momento eles foram para Jerusalém. Mas se os senhores forem muito rápidos e seguirem o caminho mais rápido, ok? Pode ser que até eu alcancem.
Qual é o caminho? Olha, é por leste. Sabe se demora muito? Não é assim tanto, mas depende, tem que andar rápido. Dá tempo de fazer a barba. Se tiver um bocadinho daquele creme, eu acho que depende do produto que eu quero. Então passe bem. Paz. Consegui cortar a barba. Já estamos bem. Mas vá lá para o Drosguia. Já que deve saber as indicações, para onde é que começamos a procurar Jesus? Eu não faço a mínima, mas me parece bem famoso. Talvez se nós perguntarmos a alguém, vamos conseguir mais informações. Olha, aqueles meninos estão a ter uma conversa bem animada. Talvez eles nos possam ajudar. Olá, muitos bons dias. Está um dia bonito hoje, não está? Bem, desculpe interromper a nossa conversa, mas do que é que ela se trata? Sobre Jesus, o Messias. Jesus ajudou-me uma vez. Ah, sim, Jesus. Como? Eu era uma mulher encurvada. E houve um dia que eu estava a ir para a igreja, um homem passa por mim e me diz: endireita essas costas, mulher. E deu certo. Uau, e agora o que é que fazes para viver? Eu sou costureira. Eu faço roupas para as pessoas de Jerusalém. Jesus também me ajudou uma vez. Também eras torto? Não exatamente. Eu na verdade tive um problema com os irritantes indesejados dentro do meu corpo. Lombrigas? Não, demónios. Mas felizmente Jesus já os tirou do meu corpo. Se não fosse por ele, estava correndo ali por mim no cemitério. Só ele me pôde ajudar. Como eu estou grato. E por isso sofreu o desprezo de muitos que ali viviam, principalmente os criadores de porcos. O meu primo Jafar também fazia isso. O quê? Tinha demónios? Não, ele era só louco para rir mesmo. Eu fui salva por Jesus. No preciso momento que os fariseus estavam prontos para me matar a pedrada. Não acredito que uma mulher como tu pode ter sido condenada a tal coisa. Mas então, como Jesus impediu que isso acontecesse? A única coisa que ele lhe precisou dizer foi: aquele que não tiver pecado que atire a primeira coisa. Nenhum deles teve coragem sequer de fazer qualquer coisa. Nenhum deles. E Jesus tocou a vida de todos nós. E nunca fez nada por interesse. Sim, aquilo que ele queria mesmo é que cada um de nós se arrependêssemos e entrássemos no reino de Deus. Eu era um paralítico e por causa desta doença vivia afastado dos que mais amava. E Jesus, na sua misericórdia e compaixão, curou-me e devolveu-me aos que mais amava. E fez-me chegar mais perto de Deus. Bem, mas, voltando assim, o que fez para com que os fariseus a quisessem apedrejar? Eu fui apanhada em adultério, mas isso já é passado. Eu fui perdoada e abandonei todos os meus erros do passado. Ele fez de mim uma nova pessoa. E os senhores, o que fazem por Jerusalém? Bem, procuramos por Jesus. Por acaso algum de vocês tem visto Jesus ultimamente? Todos nós vimos. Jesus entrou na cidade ontem e foi recebido por toda a população. Acho que também devias fazer também, Nazarias. Não, está boa. Não sei. Olha que eu conheço uma barbearia lá para a rua da esquerda, não sei. Agitamos o caminho, estamos a ver. Já vou pensar nisso. Jesus andava por
oferecer. Qualquer pessoa que nele crer, de graça vai receber milagres que só Deus poderia fazer. Perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crer, de graça vai receber. E eu que estava morta e o meu pai já chamou Jesus e Jesus ressuscitou. Jesus andava por toda a parte fazendo bem, curando os doentes e expulsando os demónios também. Ele contava as boas notícias da salvação que Deus tem, o amor, a paz, o perdão dos pecados, descanso para os cansados. Milagres que só Deus poderia fazer. Perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crer, de graça vai receber milagres que só Deus poderia fazer. Perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crer, de graça vai receber. Milagres que só Deus poderia fazer. Perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crer, de graça vai receber milagres, milagres, Ei, amigos! Amigos, cuidado, fujam das ruas, fujam! Fujam rápido, sério, fujam! Fujam! Rápido! Fugir? Por quê? Não tive nenhum. Barrabás, um dos piores criminosos do país está a chegar. Mas se ele é tão perigoso assim, por que ele não está na prisão? Ele estava lá, ele foi condenado à morte, mas foi solto na noite passada. Foi trocado por um tal de Jesus. Ah, Jesus, o nosso Jesus, mas por quê? Olha, não sei nem quero saber. Vou-me embora. Acho que devíamos falar com o Barrabás. Mas tu não vais querer falar com este criminoso, vais? E com quem mais? Ainda mais, olha para ele, está todo bêbado. Ficou o tempo todo no bar a celebrar a sua libertação. Se der mais 2 passos, é sorte. Ok, logo sigo, mas vou ficar aqui caso ele tentar alguma coisa mal. Ei, amigo. Ok, por favor. Como é que foi o dia? Oh, meu amigo, o dia vai tão bem, estou tão feliz, sou livre. Livrei-me da crucificação dos romanos. Eles pegaram em mim e no outro e levaram-nos para diante das multidões. E as multidões gritavam que me libertassem. Desculpa, amigo. E ao outro, a mim que me libertassem, e ao outro que o matassem. Esse tomou o meu
era um tal de Jesus? É esse mesmo. Eu nem sei o que ele fez errado. Agora que lhe vi, com certeza Jesus era inocente. Pilatos mandou castigá-lo severamente. E porquê é que o sol aparece 2 vezes? Neste momento já devem estar a pregá-lo na cruz. Queres saber uma coisa, amigo? Se não fosse por ele, eu estaria morto. Aquela cruz era minha. Coitado. Ok, e vá com Deus e de preferência que pare de beber, por favor. Certo. Que Deus abençoe. Boa tarde. Bem. Azaria! Já estás aqui. Tiveste a ouvir tudo na costura. Bem, mas com certeza deves ter ouvido que os judeus entregaram o próprio rei para ser morto. Quem diria? Talvez fomos até ao tempo que vamos conseguir mais informações. Ei, amigo, o que se passa? Por que chora? Se vocês estão à procura de Jesus, eu sinto muito, mas acho que já vontade. E como tu sabes disso? Eles já o crucificaram, eu vi com os meus próprios olhos. Como é que isso aconteceu? Um dos discípulos de Jesus traiu 30 moedas de prata. E agora o seu nome será maldito para sempre. E no final, mesmo ali no final, E no final, o que é que aconteceu? ele olhou para aquelas pessoas que estavam crucificando e disse: Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Depois ele olhou para o céu e disse: Está consumado, Pai, em tuas mãos eu entrego o teu meu espírito. Morreu. E o que aconteceu depois? Eu não sei. Eu já não conseguia mais olhar. Olha, peço perdão, mas eu preciso ir. Tem uma coisa que eu preciso resolver. Percebeste isto? Pelo que ele disse, parece que ele é um discípulo traidor, ele é que traiu Jesus. Por favor, atravessámos o deserto, atravessámos tudo, vamos ter que voltar para trás. Viemos aqui para ver Jesus e agora ele está morto. Falhámos na nossa missão, temos que voltar para trás. Voltar. Zarias, por favor. Eu atravessei desertos, andei metade de Israel para nada. Nós vamos encontrar Jesus, nem que seja a última coisa que a gente faça. Vamos descobrir onde o sepultaram. Ok, vamos lá. Não, estás a ir para onde? Estamos a voltar para trás, não percas outra vez, não quero ficar mais 33 anos preso. Siga.
ouvir o escárnio dos que o punham a sofrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, Meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Foi por mim, meu Jesus sofreu assim. Foi por mim. Bom dia. Eu quero que este seja o de Deus. Tens mesmo certeza que queres fazer isto? Tenho. Eu vim cá para dar presentes a Jesus. É isso que eu vou fazer. Pois, mas. Vou encontrar, está aberto. Não achas estranho? Não, eles estão certo. Deve ter aberto para ventilar ou qualquer coisa assim. Pois, tens razão. Também vais dizer o quê? Ah, ele saiu daí e ressuscitou. Não, impossível. Tá? Tu é que tiveste essa ideia, então vá. Fala na frente. Olá, Senhor Jesus. O meu nome é Azarias. Eu cheguei um pouco tarde, mas aqui está uma magnífica barra de prata. Olá, Senhor Jesus. Meu nome é Josias. Posso não ser o mais puro da terra, mas espero que seja suficientemente puro para poder aceitar esta barra de rubi. Com licença, senhores, o que é que vocês estão a fazer? Não estás a ver? Nós estamos a dar os nossos presentes a Jesus. Mesmo que ele esteja no mundo dos mortos. Agora que não se importa, por favor. Um bocadinho de perversidade. Desculpe informá-los, mas vocês estão a perder tempo. Jesus já não está aí. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. O quê? Mas isso era impossível. Não, para o Filho de Deus. Ele bem que tinha dito que 3 dias depois de morrer, ele havia de ressuscitar. Dito e feito. Realmente, pelas estrelas, já dava para notar que Jesus não era qualquer pessoa, mas sim o próprio Filho de Deus. Nós acreditamos. Por favor, diz-nos. Onde ele está agora? Ele está com os seus discípulos. E será que podemos vê-lo? Claro. E finalmente dá-lhe os nossos presentes. Bem, eu não acho que vocês deviam se preocupar com os presentes para ele, mas sim o presente dele para vocês. Qual seria esse presente? Porquê é que vocês acham que Jesus veio à Terra? Para fazer milagres? Não. O seu propósito foi muito maior. Ele veio à Terra para que, através da sua morte, ele pudesse nos dar a vida eterna com Deus.
A sua morte trouxe-nos reconciliação e paz com Deus. E como podemos conseguir esse presente? Jesus disse que se nós crermos nele, esse presente ser-nos dado. Uau! Eu nunca soube de um presente que seria ganho apenas por ter feito. Pois, vocês querem conhecer Jesus? Sim, é por ele que temos viajado. Então venham comigo que eu vou-vos apresentá-lo. Ok. Tens razão, outra vez.
mesmo com o teu pequeno erro de cálculo, não é mesmo? Isto é, ok? Desculpa, fiquei traumatizado. Não está bem. Bem, só tenho entusiasmado para chegar a casa e falar disto tudo com a minha família. Mas, por acaso, só por acaso, tu sabes o caminho de volta para casa, É certo? claro que eu sei. Vamos lá. Eu vendi o meu mapa por causa deste. O meu mapa não, a minha barra. Por causa deste mapa. Nós vamos estar lá daqui a alguns 3 dias. Pô. Eu não confio em ti. Eu não confio em ti. Muito menos com o mapa nas mãos. Olha, estão ali umas pessoas ali a falar. Fica um bocadinho e eu vou só apresentar-lhes o caminho. Olha, muitos bons dias. Bom dia. Sabem se este é o caminho certo para a Pérsia? Pérsia? Oh, eu nunca ouvi falar de um prato assim. Olha, mas maninho, se quiseres assim uma francesinha daquelas de chorar por mais, tu vais ali perto do bar do tio Joaquim. Tem umas que são mesmo boas, são mesmo assim, olha. Ali? Sim. Ok. As melhores. Se nós não estamos na Pérsia, então onde é que nós estamos? Oh filho, tu estás a brincar comigo, mano? Um dia estamos no Porto. Olha, tu fores olhar para ali, vês o Estádio do Dragão. Tu vês ali a Ponte Dom Luís, as francesinhas. E aí, estás a perguntar onde é que nós estamos, oh filho? Ai. Socorro, eles estão perdidos. E ainda querem ir para a Pérsia, que ultrapassados. Ok, Francinha eu aceito. Mas não, eu não estou a ver o Estádio do Dragão. Estamos em 33 após o nascimento de Cristo. O máximo que há de desporto são as Olimpíadas da Grécia, ok? Mas, voltando ao nosso ponto atual. Isso significa que estamos perdidos outra vez. Azarias? O que é que tens a dizer sobre isso? Calma. Olha, perdi a minha barba. Vamos certificar full. Ok. Perdeste a tua barba. Estamos aqui no Porto. Sim, perdidos. Temos de voltar para casa outra vez. Mas, olha, queres saber de uma coisa? Ok. Depois do que tu disseste e depois do que nós vivemos, eu não consigo mais ficar chateado com esta pequeno erro de cálculo. Bem, eu com isto tudo aprendi que Deus deixa as coisas acontecerem às vezes por um bom motivo. Que nem sempre precisamos ficar revoltados com... Não precisamos ficar revoltados com o que acontece, sempre tem um bom motivo. Bem, acho que a melhor forma de aplicar esse aprendizado é espalhar às outras pessoas. Então, e que tal espalharmos aqueles senhores? Bem, amigos, vocês já ouviram falar de um homem chamado Jesus? Olha, eu nunca ouvi. Não. Então venham comigo e com o Azarias e nós vamos contar pelo menos o que nós aprendemos sobre ele. Bem, nesta peça, estes magos pareciam desorientados, mas na verdade, algo melhor eles viveram e desfrutaram. E na verdade, o momento em que Jesus foi crucificado foi um momento que deixou muitos dos seus discípulos desorientados, quer homens e mulheres. Mas na verdade, o quadro vivo de Jesus pregado na cruz, que parecia mais uma derrota, era sim o consumado plano de Deus para nos resgatar. A cruz não era o fim, mas era o rasgar de um novo caminho para que todos aqueles que crerem em Cristo possam agora caminhar em direção ao céu. A sua ressurreição poderosa é a prova de algo muito sublime, da certeza que as promessas que Jesus fez para nós acerca de uma nova vida e de uma morada eterna junto dele é bem verdade. Porque ele vive, a nossa fé tem sentido, a nossa esperança é viva, a nossa pregação é poderosa e a nossa salvação, ou seja, o perdão mediante o nosso arrependimento é real e verdadeiro. Hoje, se se sente desorientado, fixe os seus olhos neste Jesus ressurreto e chame por ele. Lembre, você não está aqui por acaso, está aqui porque ele o trouxe até aqui. Deus abençoe.
que essa passagem diz, fala sobre um servo sofredor, uma profecia do profeta Isaías, que nós sabemos hoje que apontava para Jesus. É impressionante ver esses dois servos sendo descritos. Nós temos esse servo sofredor, essa figura que, através do seu sofrimento, pelas suas pisaduras, nós todos seríamos sarados, nós seríamos abençoados por Deus. Através do sofrimento dele, o nosso peso, aquilo que estava sobre nós, iria cair sobre ele, e nós seríamos libertos. Amém? Então nós vamos cantar sobre isso hoje. Tá. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Todos. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do
satisfazer, viver. Cristo está vivo, reina para todo sempre. Amém. E nesta manhã ainda queria compartilhar convosco este relato bíblico da sua ressurreição. É Marcos capítulo 16. Vamos fazer esta leitura nesta manhã, relembrando, ainda que abreviadamente, a sua ressurreição. Amém? Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi morto, amém? Seu corpo em si levou os nossos pecados e o seu sangue, a Bíblia diz que nos purifica de todo o pecado. Amém? E então nós estamos nesta manhã também, o primeiro dia da semana, porque é dia de Páscoa e Cristo é a nossa Páscoa. Iremos também celebrar a ceia do Senhor. Amém? Lembrando, porque é um memorial, porque é uma lembrança que deve ser sempre vivida, mais do que o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição é a mensagem poderosa que nos traz a salvação. Amém? Por isso Jesus disse que devíamos celebrar este memorial da sua vida. Amém? Ele morreu, ressuscitou e está vivo para todo o sempre. Amém? Então diz-nos o relato de Marcos no capítulo 16 o seguinte: e passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, ou seja, passando o sábado, o primeiro dia da semana dos judeus, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. E entrando no sepulcro viram um mancebo, um jovem sentado à direita, vestido com uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como ele vos disse. Até aqui este relato bíblico. Amém? Então nós vemos o relato de Marcos, que naquela manhã, bem cedo, amém? Para nós é o domingo, chama Dia do Senhor, Dominus Dei, o dia em que o Senhor venceu a morte, venceu, na verdade, o pecado, venceu o diabo. No primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, diz que elas compraram aromas, né? Perfumes especiais para ir ungir o corpo do Senhor Jesus. Amém? Vamos, olhando para estas mulheres, observamos a sua vontade de prestar a sua homenagem, o seu respeito, o seu amor pelo Senhor Jesus, o qual com elas conviveu durante aqueles 3 anos e meio do seu ministério, muitos bons momentos. Houve um momento em que Jesus elogiou Maria, dizendo que ela tinha escolhido a melhor parte, estando aos pés de Jesus, ouvindo a palavra do Senhor. Mais tarde, Jesus vem dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Amém. Então elas dirigiram-se ao sepulcro para ungir, para preparar o corpo do Senhor, porque na sexta-feira logo se pôs o sol e entrou o Shabat e não puderam mais tratar do corpo. Jesus foi sepultado às pressas. Mas lembram-se o que lemos na sexta-feira da paixão?
ali no nosso culto de sexta-feira da Paixão, diz que Maria, aquela veio uma mulher, não sabemos bem o nome, os evangelhos não são bem claros, mas possivelmente diz que uma mulher veio e com um vaso alabastro derramou aquele profundo nardo puro e ungiu a cabeça, o corpo do Senhor. Irmãos, elas foram cuidar do corpo do Senhor. No dia anterior, no sábado, foi um dia de tristeza. No sábado foi um dia de luto profundo, angústia, tristeza em seus corações, porque elas tinham perdido o Senhor. Mas a sua devoção, o seu amor, levou-os a que naquela manhã bem escuro ainda, ela se levantasse ao romper, como diz o versículo 2, ao romper do dia, ao nascer do sol, e caminharam cerca de 2 quilômetros até o túmulo. Mesmo imersos naquela tristeza, continuavam a servir ao seu Senhor amado. Porém, nas suas mentes, despoltava uma grande dúvida: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? A pedra era grande, a pedra era pesada, impossível para aquelas frágeis mulheres removerem. Mas elas foram cheias de fé, de amor, de devoção pelo Senhor, e não importavam os obstáculos, elas foram porque amavam Jesus. Quem sabe aqui nesta manhã encontramos pessoas com pedras, com obstáculos nas suas vidas que não os conseguem remover. São grandes problemas, são grandes gigantes, são grandes pedras, grandes obstáculos que estão diante de si. Às vezes um remorso, a culpa, às vezes um vício que não conseguem controlar nem parar, o medo do dia de amanhã, o medo de ficar só, o medo de não casar, sei lá. Desespero, angústias, pedras que muitas vezes não conseguem contornar. Mas a história não ficou por aqui. Naquela manhã, no meio daquela angústia, no meio daquele amor ao mesmo tempo que estava nos seus corações, elas avançam em fé para o lugar onde Jesus tinha sido sepultado. Mas quando lá chegam, receberam uma mensagem de paz. No versículo 6 diz-nos que o anjo lhes disse, o mancebo, o jovem lhes disse: não vos assusteis. Então veja, meus queridos irmãos e irmãs, que naquela manhã, seu coração angustiado, seu coração perturbado, ela recebe uma mensagem de paz: não vos assusteis. Muitas vezes as situações as quais nós passamos na nossa vida, porque temos dificuldades, mesmo os cristãos, os crentes, os evangélicos, Jesus disse claramente na Sagrada Escritura: digo-vos isto para que a mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas vezes as situações parecem piores ou maiores do que realmente elas são. Mas o anjo diz-lhes, amém, esta mensagem: buscais a Jesus, Ele já ressuscitou. Amém. A ressurreição transforma o desespero, a angústia dos nossos corações em esperança. Paulo, ele próprio disse mais à frente, na sua carta à igreja em Corinto, no capítulo 15, diz-nos assim, que se Jesus não tivesse ressuscitado, se não tivesse ocorrido a ressurreição, a nossa fé seria completamente oca, em vão. Mas nesta manhã podemos declarar: porque Ele vive, tudo muda. Amém? Porque Ele vive, há esperança.
Porque Ele vive, Ele pode me ajudar. Porque Ele vive, pode me dar vida também. Aleluia. Então, naquela manhã, elas receberam esta mensagem da ressurreição. Uma mensagem de boas novas. Aleluia. O túmulo estava e está vazio. As faixas de linho estavam no chão, o lenço dobrado, tudo em ordem. Não houve roubo, não houve arrombamento, não. Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder. E sabe porquê que a pedra se abriu? Sabe porquê que a pedra estava aberta? Não porque ele precisasse sair por aquela porta, mas para que nós pudéssemos ver que ele não estava lá. Aleluia! Durante 2000 anos, ninguém conseguiu ainda explicar este mistério do túmulo vazio. Mas a única resposta que há é que Cristo ressuscitou, é que Ele está vivo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz exatamente isto aos Coríntios, no versículo 20 do capítulo 15. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio para um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, ficámos debaixo do pecado de Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela manhã, seus corações se encheram de esperança. Naquela manhã, seus corações se encheram de paz e receberam uma ordem divina. Versículo 7. Havia uma mensagem para transmitir. Ide, dizei aos discípulos. Ide, contai a boa nova. Ide, declarai que Jesus está vivo. Declarai que a tumba está vazia. Ide, contai aos discípulos e também a Pedro. Elas foram incumbidas nesta missão de levar as boas novas naquela manhã. E uma mensagem específica até para quem falhou redondamente 3 vezes. Pedro. 3 vezes Pedro caiu. 3 vezes Pedro negou o seu Senhor. 3 vezes Pedro pecou. Mas há uma mensagem para aqueles que deixaram. Há uma mensagem para aqueles que, de alguma forma, têm vacilado na sua fé. Há uma mensagem para aqueles que se têm envergonhado do seu Jesus. Eu declaro nesta manhã, Cristo tem uma mensagem para ti. Jesus está vivo e quer fazer em ti uma nova criatura. Quer dar uma nova oportunidade. Quer te colocar novamente na sua igreja. Quer te colocar novamente a servi-lo, como já o fizeste. Diz-o também a Pedro. Deus restaura. Ainda hoje nós temos esta missão de levar ao mundo a sua mensagem das boas novas. De que Cristo está vivo e quer mudar vidas, que quer trazer perdão àqueles que sentem uma mente culpada, de remorsos, quer trazer salvação. Amém? Porque a Bíblia diz que não há um justo nem um sequer, todos pecaram e separados ficaram da presença de Deus. Mas também a mesma Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O seu amor foi revelado na cruz, em que Ele deu a vida por cada um de nós. Na manhã de domingo, podemos ver a mudança produzida por este encontro com Cristo. Este encontro com a ressurreição. Elas entraram no túmulo tristes, amarguradas, coração vazio, perturbado, mas saíram maravilhadas, porque encontraram Cristo vivo. Amém? E quando nós temos o encontro com Cristo vivo, a nossa vida muda. Então elas foram e contaram as boas novas. João correu e creu, viu. Amém? A mensagem delas ainda hoje move pedras, obstáculos no corações de muitas pessoas. Vejam a diferença entre o sábado e o domingo. No sábado, tudo parecia perdido. Tudo parecia em vão. No domingo, tudo mudou para sempre. A ressurreição transformou o luto em alegria.
o medo em fé, a derrota em vitória. E o mesmo Jesus transformou o dia daquelas mulheres e depois daqueles homens também, quer e pode mudar a tua vida neste mesmo dia de Páscoa. Deus quer dar um novo começo ou recomeço à tua vida, uma vida com Jesus. Meu amigo, minha senhora, talvez na tua alma ainda estejas a viver a tristeza do sábado. Vives sem esperança, preso ao pecado. Olhas para a frente e só vês escuridão, medo, angústia, aperta o teu coração. Mas eu quero declarar, hoje é domingo. É domingo de Páscoa. Lembramos que a pedra foi removida. A pedra foi removida. O túmulo está vazio. Jesus está vivo e chama também pelo teu nome, como chamou pelo nome de Pedro lá atrás. Ele chama pelo teu nome. Vem a mim. Ele quer mover as pedras, os obstáculos que existem no teu coração. Ele quer tirar-te da incerteza do futuro, da incerteza da vida eterna, para te dar a certeza da tua salvação, a certeza da vida eterna, a paz com Deus. Porque Ele afinal foi lá e pagou pelos teus e pelos meus pecados. Hoje aceita a sua salvação. Ele está à porta do teu coração e te diz: dá-me, filho meu, dá-me, filha minha, o teu coração. Hoje podes deixar a tristeza, a incerteza e experimentares a paz de Deus, a paz no teu coração. E porque Ele vive, tu podes viver com Ele para tudo sempre. Amém. Fiquemos em pé e oramos ao Senhor. Eu não sei se nesta manhã temos aqui alguém, algum amigo, alguma senhora que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas nesta manhã tão especial, quer segurar a salvação da sua alma, entregando a sua vida a Jesus. Levante o seu braço para que eu possa ver. Sei que esta manhã é um bocadinho difícil sair do lugar,